Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um pós-jogo. Nosso canal encerrou agora. Lá no Paraguai, o São Paulo bateu no Libertad 2-0, excelente resultado. Olha como fica o grupo do WhatsApp nesse momento. O pessoal fica louco, né? O pessoal fica maluco. Uma vitória gigante do São Paulo. Um bom jogo, né? Até então, do Tricolor sofreu, né? Como é meio que normal em Libertadores, né? Certos sofrimentos, né? E o São Paulo conseguiu hoje um resultado muito bom. Jogo que era contra até então o líder do grupo, né? Do grupo D, o Libertad com 6 pontos, São Paulo estava com 4 na segunda colocação e agora é o líder. Segue o líder do grupo D, o nosso tricolor. Resultado maravilhoso do São Paulo. Olha, tá de parabéns, hein, rapaziada? Tá de parabéns o nosso tricolor pelo empenho, a dedicação, né, em buscar esse resultado lá no Paraguai. Jogo encerrado, isso agora há pouco a partida. Luciano teve um gol anulado, né? Zubeldia maluco aqui, vibrando, comemorando. Um resultado muito bom. E o São Paulo tem um saldo muito positivo nesse mês de abril. Quando iniciou o mês, né, já no mês passado, entrando no mês de abril, eu comentei diversas vezes com vocês aqui no canal que era um mês difícil para o São Paulo, era um mês complicado, com bons times, né, bons adversários, e que o São Paulo precisava ter atenção, precisava jogar melhor, né? Isso vem acontecendo, né? O São Paulo jogou contra um Atlético Mineiro, não ganhou o jogo, acabou empatando, mas fez um jogo até ok, enfrentou um Botafogo, que não tá lá essas coisas de fato, mas um jogo fora de casa empatou. Se você olha o contexto dos resultados, vence o Santos na nossa casa e agora vence um jogo de Libertadores, cara, é um momento agora que fica bom para o São Paulo. O Zubeldia ganha mais respiro, né, mais alívio, e é um momento que olhando o que estava acontecendo antes do São Paulo, né, antes de entrar no mês de abril, sendo bem sincero com vocês, era um momento que eu não esperava muito, tá? E o São Paulo hoje está me surpreendendo. Essa é a real, olhando mais um resultado hoje positivo com o Luiz Zubeldia, que vem agora com certeza aí ganhando pontos, né, com os torcedores, talvez até recuperando aquele torcedor que já não queria ver mais ele aqui no São Paulo. Vamos comentar algumas coisas aqui dessa partida, a escalação, como que ele iniciou a partida, né? E deixar aqui as nossas notas também nesse jogo de hoje. Mas antes, sobe o likezão, que é importante, seu like, a sua inscrição também ajuda muito no nosso crescimento. Conto com seu apoio e esse vídeo tem o oferecimento do aplicativo Flash Score, que é um dos melhores aplicativos de futebol e você não pode ficar sem. O aplicativo me acompanha em todos os jogos do São Paulo, fico por dentro da rodada, dos resultados, né, do ao vivo aqui também, o que está acontecendo no momento, né? E aqui as estatísticas, né, do jogo de hoje para vocês aí, ó, com o Flash Score, aplicativo gratuito. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. O São Paulo teve 60% de posse de bola em um jogo fora de casa, venceu o jogo. Olha, muito bom, pessoal, muito bom mesmo, né? Aqui, ó, finalizações ao alvo. O São Paulo teve 2 finalizações no alvo e acabou fazendo 2 gols. Chances claras, 2, né? O São Paulo. O Libertad teve mais escanteios, 6-2 aí o São Paulo. O São Paulo trocou 529 passes, né? Bastante passes. E o Libertad 349 passes. Olha, legal, hein, rapaziada? São Paulo teve bons números no jogo de hoje, né? E conseguiu o resultado positivo, total de 7 finalizações contra 11 do Libertad. E o São Paulo teve a pontaria boa, né? Finalizações ao alvo, 2, e foi 2 gols aí do São Paulo. Um bom resultado aí, o São Paulo líder do grupo D. Baixa o aplicativo lá, dá essa moral pra gente, é de graça e certamente você vai me ajudar bastante. Tem muita coisa no aplicativo e você pode personalizar da forma que você quiser. Bom, pessoal, vamos lá então para o pós-jogo aqui, né? Com mais detalhes para vocês. Quero saber o que você achou da partida, se você saiu satisfeito com esse jogo de hoje. Cara, um jogo fora de casa em Libertadores é sempre maravilhoso, né? E o São Paulo conseguiu hoje vencer o Libertad. Rafael, mais uma vez, o destaque do São Paulo, fazendo excelentes defesas e garantindo até então o resultado do São Paulo, né? O São Paulo estava com 1-0,
o gol do Lucas Ferreira ali que chamou a responsabilidade e me disseram que a base não estava pronta, né, craque Souza? Né, Souza? Mano, o Souza acabou até cornetando teclas na época do Paulistão, lá na Cazé TV, né? Eu fiz um conteúdo para a Cazé TV falando que a base tinha que ser aproveitada, que o Zubeldia não estava utilizando a base e tal. E o Souza, na época, passou um pano para o Zubeldia, falando que estava certo, que a base ainda não estava pronta, não sei o quê, usou aqueles argumentos dele, né? E eu não concordei com nada, né? E tudo que eu falei, ele falou, não concordo com nada do que ele falou. Será que o Souza hoje, ele mudou de opinião? Queria saber, né? Queria saber do Souza aí se ele mudou a opinião dele. Então tá aí a base mostrando que está pronta sim para ajudar o São Paulo. Infelizmente, ajuda em um momento um pouco mais complicado, onde São Paulo perdeu 8 titulares para o jogo de hoje, e mesmo assim o Lucas Ferreira entrou, que para mim deveria ser titular, e foi lá e abriu o placar, que abriu o caminho para a vitória do São Paulo. Então, para quem falou que a base não está pronta, ela está sim. E hoje foi provado mais uma vez, tá, rapaziada? Vamos lá. O Zubeldia hoje merece elogios? Merece, né? De fato merece. Teve uma leitura acertada durante o jogo, em fazer as alterações, em sacar o Cedric, que não estava funcionando, colocou o Ferreira, colocou também ali o Enzo no lugar do Wendel, que estava uma nhaca mais uma vez, e de forma sem noção cometeu um pênalti que não pode ser cometido. O Wendel mais uma vez jogando mal e quase comprometeu o resultado do São Paulo hoje. Então, é um jogador que eu até comentei no pré-jogo, né? Que para mim não merecia ser titular do São Paulo. O que ele vem jogando, nada justifica o Wendel ser titular. Então, o Zubeldia bancou ele e mais uma vez ele comprometeu o jogo, né? Por sorte, o jogador lá do Libertad acabou perdendo a penalidade. Então o Zubeldia banca um cara que não tá bem, isso para mim é um ponto aí que ele errou, tá? Mas não fica triste aí, bravo você comigo, fã do Zubeldia, porque eu estou apontando isso. É uma análise do que a gente vem falando, e se você assistir o jogo, você vai concordar comigo que o Wendel não pode ser titular do São Paulo. Independentemente do esquema, se é 3 zagueiros, se não é 3 zagueiros, o Wendel não pode ser titular do São Paulo. O Enzo é titular hoje do São Paulo. Até o momento que ele estiver comprometendo, estiver mal, aí você saca e aposta no Wendel, troca o jogador durante o jogo, mas o Enzo Dias é titular do São Paulo. Zubeldia mexeu no time, tirou o Marcos Antônio amarelado, colocou Bobadilha, tirou ali o Matheus Alves, que já estava no momento de sair do jogo, né? Até cometeu uma falta ali boba, o juiz sem apitar e falar colocou a mão na bola, ainda bem que não amarelou ele, né? E o Luciano entrou, né? De fato ali, né, cara, você olha, seria o Rodriguinho, né, o jogador para entrar nessa posição, mas o Zubeldia ainda apostou no Luciano hoje, que teve uma participação no gol do Ferreira, né? Hoje teve uma leitura rápida para soltar a bola, o André Silva ligar o Lucas Ferreira, que acabou fazendo o gol, chamando a responsabilidade e finalizando. Então, o André Silva hoje perdeu um gol debaixo da trave, que não pode perder, mas depois teve uma oportunidade e se redimiu, fez um gol muito bom, ali que já liquidou o resultado para o São Paulo. A gente pode criticar, né, algumas decisões erradas do André Silva, perdeu o gol que não podia perder, foi contra o Alianza Lima, aquele gol que ele furou, acho que foi, né? Ele furou. Hoje perdeu um gol debaixo da trave, que era gol legal, não estava impedido. Mas se você for olhar num contexto geral, um comparativo no que estava entregando o Caleri e o que está entregando o André Silva, estamos no lucro com o André Silva, porque o Caleri não estava fazendo nada, né? Por mais que o André Silva perdeu esses gols, tomara que perdeu no momento errado, no momento certo, aliás, e lá na frente, certamente ele vai corrigir para não cometer esses erros. Hoje ele vem entregando mais do que o Caleri vinha entregando, mesmo colocando esses 2 gols que ele acabou perdendo, né? O de hoje e na partida anterior que eu citei para vocês. Então hoje fez um gol ali muito bonito de cabeça, recebendo a bola do Ferrarese, né? Até em câmera lenta subiu, né? Daí cabeceou bonito, um bonito gol ali
do André Silva, que liquidou o resultado para o São Paulo hoje. As participações importantes da partida, né, como eu citei, Rafael, mais uma vez, garantindo o resultado, um goleiro que de fato aí vem mostrando uma certa evolução nos últimos jogos, né, e ajudando demais o São Paulo em momentos complicados. Vamos para as notas aí, o Rafael, vou deixar uma nota 10 para ele hoje pela atuação do Rafael na partida, uma nota 10, parabéns Rafael, mais uma atuação de goleiro de nível São Paulo Futebol Clube, parabéns, uma excelente atuação. Cedric Soares para mim hoje não fez um bom jogo, tentou fazer uma função de ponta, mas isso foi pedido pelo Zubeldia, né, ele tentando ali colocar dois laterais ali, sei lá, dar aquela dobradinha, o Zubeldia. Não deu certo, eu teria começado com o Ferreira, né? Mas o Zubeldia votou com a alteração e nesse ponto ele acerta, né? Com essa alteração que ele fez. E tanto é que surtiu o resultado e o Ferreira acabou fazendo o gol. Talvez se tivesse entrado já no primeiro tempo, o São Paulo não teria sofrido tanto, né? O Cedric, cara, hoje não fez um bom jogo, fica com uma nota 4. O Ferreirinha deu aquela ciscada dele hoje, né? Tentou algumas jogadas individuais, errou algumas tomadas de decisão, mas foi agudo, ajudou até onde deu ali, uma nota 6,5 para o Ferreirinha. O André Silva, cara, perdeu o gol, mas deu 2 assistências praticamente, né? Aliás, deu uma assistência e fez um gol. Participativo, cara, no jogo eu vou dar uma nota 9 para o André Silva, por mais que perdeu o gol. Talvez seria 10, mas pelo gol perdido, tira um ponto, nota 9. E o Wendel, puta, mano, o Wendel, cara, quando o São Paulo falou, pô, vamos contratar o Wendel, eu fiquei feliz pra caramba, cara. Confesso pra vocês, eu não vou ser comentarista de momento, né, de resultado do jogador aí que tá mal. E pra mim foi uma contratação acertada por parte do São Paulo. O São Paulo acertou em trazer o Wendel, porque é um lateral bom. Só que no São Paulo ainda, ele tá magre. Não tá jogando nada. Tá jogando um futebol que até assusta. Eu não esperava o Wendel ter essas atuações pífias que ele vem tendo, né? O pênalti que ele cometeu ali, um jogador experiente, para você ver, né? Muitas pessoas dizem que a base não tá pronta. Mas vamos lá. Você vê o Wendel, jogador experiente de seleção e tal, comete um pênalti bizonho. Jogador experiente, né? Mais de 30 anos e tal, né? Uma boa experiência na carreira. Comete um pênalti bobo, cara, você vê que vai acontecer o pênalti desde o momento que ele tá lá com o bração aberto assim dentro da área, né? Mas se a bola bater ali, vai ser pênalti. Ele ficou assim com o bração aberto um tempo. Volta ao lance depois e veja. Ele ficou lá com o bração aberto, bateu na mão, pênalti, né? Então, para você ver, jogador experiente comete erros absurdos. André Silva é experiente, perdeu um gol, já tem uma certa experiência, perdeu um gol. Debaixo da trave, talvez o Rian não iria perder, e se o Rian perde um gol desse, iriam criticar o moleque, ia falar que não está pronto, né? Então, são coisas do futebol. Mas o André Silva fica com 9, como eu disse para vocês, o Wendel, cara, foi uma partida muito ruim do Wendel, cara, muito ruim. Eu vou dar nota 1 para ele, por conta do passe que ele deu para o André Silva que perdeu, tá? O resto foi tudo ruim, mano, tudo ruim. Nota 1 para o Wendel. O Marcos Antônio, eu vou deixar uma nota 6 na média hoje. O Juan Tressoldi, 6,5. O Alisson, 6,5. Alan Franco, cometeu um erro ali bobo, né, que gerou perigo pro time do Libertad. Uma nota, hoje o Alan Franco um pouquinho mais abaixo, mas fica com uma nota 6. O Ferrarese, que deu assistência, né, pro gol ali do André Silva, uma nota 8,5 para o Ferrarese, uma nota 8 para o Ferrarese, e o Alves vou deixar com uma nota 6,5 no jogo de hoje. Os que entraram, rapaziada, Luciano teve uma participação ali no gol do Ferreira, depois cometeu uns lances ali bizonhos, né, o Luciano, mas eu vou deixar uma nota 6 para ele. O Enzo Dias deixa o 6 também, Bobadilha fica com 6 também, o Sabino entrou no jogo, né, cara, o Zubeldia, tava tudo perfeito, né, cara? Pô, o resultado, a vitória, tá todo mundo feliz. Daí você fala assim, pô, acho que o Zuba vai colocar agora o Luca, né? Vai colocar o Luca um pouquinho, pô, 2-0. Pô, o Libertad não assustou São Paulo, assim, se você for ver no grande tempo do jogo. São Paulo tava com mais posse e tal, né?
Até então, o primeiro tempo foi um jogo mais tranquilo. Sofremos ali uma bola que bateu na trave, uma que o cara chutou com perigo, mas nada demais, né? Tava um jogo, primeiro tempo um pouco até ruim, se você for ver, né? E não precisava ter essa dobra de laterais. Daí depois, no finalzinho do jogo, eu falei, pô, mano, ele vai meter o Luca ali hoje, mano. Ele falou, me chama o Sabino, pô, Zubeldia. Me ajuda a te ajudar, Zubeldia. Me ajuda a te ajudar. Mas tá bom, rapaziada. Mano, eu não vou reclamar, né? Por conta do resultado hoje muito positivo. Hoje foi muito bom, cara. Hoje foi muito bom. Um resultado que me surpreende. Como eu disse, eu não esperava chegar nesse momento do mês de abril com esses resultados que o São Paulo conquistou. Sinceramente, eu não esperava, cara, pelo futebol que o São Paulo vinha jogando. Então, um resultado hoje que é para aplaudir. O São Paulo foi bem, o Zubeldia, no momento que teve que fazer as alterações ali, que mudou o jogo, ele fez, né? E esse é o papel do treinador. Ele só não precisa ser tão medroso para iniciar o jogo igual foi hoje, né? Um jogo estádio neutro, nem tinha torcedor direito do Libertad, um campo muito bom, o campo ali correspondeu bem à chuva, né? Então ele não precisava ter esse receio que ele teve hoje contra o Libertad. Ele poderia colocar ali os três zagueiros com o Ferrarese e começar com o Ferreira. Tava tudo de boa, né, mano? Tava tudo de boa e tal. Então ele tem que parar de ser um pouquinho medroso. Você que gosta muito do Zubeldia, tenta me entender, né, mano? Tenta me entender. Mas é uma crítica construtiva para você que fica puto, né, com o técnico que está criticando o Zuba, né? Calma, mano, é uma crítica construtiva. Hoje ele poderia iniciar com o Ferreira tranquilamente, né? E até falamos isso no pré-jogo, tranquilamente. Daí ele inventou o Cedric. Tomara, né, cara, que ele tenha entendido que não dá para fazer toda hora essa dupla de laterais, né, mano? Essa dobradinha de Cedric e Ferrarese. Não é toda hora que vai ser legal isso. Tem momentos que você pode encaixar, tem, né? Um jogo complicado, né? Fora de casa, jogo de mata-mata, você talvez abre 2-0, talvez você feche ali a lateral, um time que está atacando muito por ali. Então tem contextos. Hoje não foi assim. O Cedric hoje ele ficou sem função praticamente no primeiro tempo inteiro, né? Então tenta me entender aí, fã do Zuba louco, tá, mano? Fica tranquilos aí que hoje eu tô feliz, muito alegre com esse resultado do São Paulo. São críticas construtivas que é importante, né, para o Zubeldia. Quem sabe aí assista o vídeo, né, ou sei lá, fica pegando análise de outros lugares e tem essa leitura, né, cara? Quem sabe aí, pode ser que ele assista assim, né? O Ceni assiste nosso canal e eu não sabia disso, fiquei sabendo através dele, que ele me contou isso, né? E eu fiquei até surpreso, eu não acreditei na hora que ele me falou isso. Então, os caras sempre vê, mano. Os caras assistem a mídia alternativa, tá sempre ligados aí nos canais, tá? Mas, cara, não quero ter razão de nada. Eu quero ver o São Paulo sempre com bons resultados, né? E o Zubeldia acertando sempre, né, rapaziada? E ser mais corajoso, Zuba. Não precisava colocar o Sabino hoje também, né? Mas tá bom, rapaziada. Tamo junto aí. Esse é o pós-jogo de hoje. Um grande abraço para vocês aí e até a próxima. Valeu? Baixa lá o Flash Score. Linkzão na descrição do vídeo. Tamo junto.